Sejam bem-vindos a todas e a todos aqui no canal Leitura com José. Eu sou o José Domingos Rangel da Silva Filho, professor, ator, escritor e divulgador de saberes, porque todos devem ter acesso ao conhecimento. E ainda aqui hoje é dia de José Saramago, né? Como diria meu querido xará, José Saramago, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Então fica aí a frase de José Saramago, o convite. Quem não conhece o autor e já é mais familiarizado com literaturas mais densas, não é? Literaturas mais reflexivas, um convite à leitura de José Saramago, né? Se você ainda é leitor iniciante, eu considero que ganhe um pouco mais de experiência, né, antes de entrar em contato com os textos deste autor, né, para que você não se desagrade dele aí por ainda não ter o devido treinamento, né? Porque a leitura, e aí vem a segunda dica, né? A primeira dica que eu já passei foi a concentração, a segunda dica, treinamento. A leitura, ela requer treinamento, então você precisa ler para poder você ganhar a autonomia de leitura e a bagagem de leitura para cada vez podendo refinar mais, né, o seu conteúdo de literatura e em qualquer outra forma de arte na vida, assim, vale para pintura, para música e tudo mais. Então é apenas o treinamento que propicia, né, promove um aprofundamento, seja ele teórico ou prático também. Se você quer praticar uma atividade prática, você precisa fazer a mesma coisa, precisa se empenhar, não é verdade? Então, treinamento. Vamos treinar e depois ler. Este trecho de José Saramago está no livro Ensaio sobre a Cegueira, tá bom? Então, quem tiver curiosidade e gostou e quer conferir, pode conferir Ensaio sobre a Cegueira. Eu vou fazer aqui uma aula, né? Uma pequena aulinha dividida em duas partes. Uma parte eu vou fazer uma espécie de... E aí eu vou separar em dois vídeos, né? Esse primeiro vídeo eu vou trazer três curiosidades ou três motivos para você ler, né? A nossa autora escolhida, uma mulher, a Barbara Kingsolver, tá? É uma autora estadunidense, autora desse livro A Lacuna, que foi um livro aí, né, dentre os mais vendidos aí pelo The New York Times, né, um best-seller. Eu vou recomendar aqui um best-seller e vou recomendar uma autora estadunidense. Quem me conhece mais a fundo aí vai entender que isso é até um pouco engraçado, né? Sou bastante crítico as políticos do Estado, né, desse Estado em questão, né, desse país, dessa União, né, federativa. E também sou bastante crítico ao best-seller. Mas eu vou recomendar esse aqui. E vou elencar três motivos porque eu acho que seja interessante ler este livro. Vamos lá. Primeiramente, a ambientação histórica e geográfica entre México e Estados Unidos da América. Isso é interessante, muito interessante. Geográfica, né? México e Estados Unidos, e histórica. Pega simplesmente o período de 1920, 1930 e 1940. 20, 30 e 40 são décadas tão importantes, mas tão importantes para o século XX, que mudaram simplesmente os rumos da civilização, né? Estabelecendo aí os grandes paradigmas que vão nortear o andar do nosso tempo, inclusive todas as tensões, medos, as pulsões que têm acontecido recentemente, né? Então isso é muito interessante, essa ambientação. Ambientação muito bem feita, onde você consegue perceber, né, nuances,
as perspectivas diferentes das pessoas, dos países, né? Também a geografia diferente, né? Você consegue delinear formas de pensamento, né? Nas ponderações que o livro faz sobre arte, ele traz, né, o protagonista tendo relações com pessoas muito importantes, né, relações de trabalho, como por exemplo o pintor Diego Rivera e a artista, né, também de artes visuais, Frida Kahlo. Ele também estabelece relações com Leon Trotsky, né, e aí que é um dos revolucionários da Revolução Russa, porém que depois ele é preterido por Stalin, é exilado, tem a família caçada e acaba se exilando no México, onde, né, já dando spoiler, não vou dar esse spoiler não, mas ele vai ser caçado no México, né, e aí quem conhece de história já não é grandes spoilers isso aqui não, mas aí na segunda parte do vídeo a gente pode falar sobre isso. Então, essa questão, ambientação histórica e geográfica, tá? E as devidas perspectivas que isso dá. Uma outra coisa muito interessante neste livro é a estrutura inusitada da narrativa, que não se estabelece de forma linear, o que não é lá tão comum para best-seller, né? Apesar de que ele traz a questão do diário. Já o diário, esse sim, o diário, ele faz muito sucesso. Tem grandes diários famosos, como o Diário de Anne Frank, como na literatura brasileira aqui, o Quarto de Despejo, né, da Carolina, né, escritora brasileira aí, que também foi best-seller no mundo com um livro fantástico, que é Quarto de Despejo. Então, por ser best-seller não significa que é uma literatura menor. Significa que foi uma literatura muito vendida e pode ser muitas vezes uma literatura que não é formulazinha. A minha crítica ao best-seller é que muitos best-sellers são, sabe, cópias uns dos outros, são formulaicos. Esse livro da Bárbara não é formulaico, ele tem uma estrutura. Ele traz então uma narrativa construída por recorte de jornais, datas, cartas, datas, né, porque é um diário, o protagonista ele começa a contar a história dele a partir de um diário, e então artigos, notícias da imprensa, notas, bilhetes, e vai construindo isso aí. O nome A Lacuna não é à toa, ele tem várias lacunas temporais, lacunas de coisas não ditas, lacunas de tempo que você não sabe o que aconteceu. E, no entanto, ela consegue, e isso sim é uma característica de best-seller, que é ter uma linguagem mais simplificada, né, mais acessível às pessoas. Então ela consegue, por uma boa organização de uma estrutura textual que não é fácil de organizar, né, que não é linear, que é composta de vários pedaços, e nem é muito comum em best-seller, tanto me chamou a atenção mais por conta disso. Então o leitor atento, né, que lê direitinho, não vai perder, vai conseguir ler o texto sem perder o raciocínio, e a leitura acaba sendo bem simples, sem rebuscamentos, bem fluida mesmo, e você vai conseguir ler tranquilamente. E, por terceiro lugar, nós temos a construção psicológica das personagens, que fornecem aí muitos detalhes, né, e conseguem fazer com que as leitoras e leitores vejam traços de características psicológicas de muitas pessoas, inclusive dos artistas, e aí a psicologia do artista é um quê à parte, né? Inclusive de artistas, o texto traz personagens reais, né, que viveram vários fatos reais, e traz o protagonista fictício interagindo com tudo isso. Então ele vai mostrar aí a parte, né, de traços psicológicos de alguns artistas famosos aí a seu tempo no México, e também traz a criação do escritor desse artista, o protagonista se tornará um escritor, né, e ele, enfim, você consegue nele sim detalhar muito bem o desenvolvimento psicológico da personalidade dele para chegar até o ponto em que ele chega ao ápice da sua capacidade criativa, dada a sua vida, né? Você vê a construção do personagem,
né? Que leva até o ponto dele ser capaz, né, de se gerar enquanto artista, dada uma experiência toda de vida que ele carrega e a técnica também, que ele começa a escrever e ler muito cedo, ele se apaixona pela leitura, pela escrita, e assim ele vai desenvolvendo-se junto com as suas experiências de vida, né, um desterrado, né, uma parte da vida no México, uma parte da vida nos Estados Unidos, não se sentindo pertencente a lugar nenhum, e esse é o convite a ler o livro A Lacuna, de Barbara Kingsolver, por esses